Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou Fabrício Rosa, diretor executivo da ProSoja Brasil, e essa é a transmissão pelo canal do YouTube da entidade da live Pragas Quarentenárias na Soja, por que se importar com elas? Nós vamos juntos agora até às 5 horas da tarde, com conteúdos muito relevantes para produtores de soja, agrônomos, técnicos agrícolas e demais parceiros da ProSoja. Estão conosco nessa live ele, Glauber Silveira, presidente da Câmara Setorial da Cadeia da Soja do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, Glauber, por aceitar o nosso convite, participar conosco. Também está conosco Carlos Goulart, diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura. Carlos, muito obrigado aí também por participar conosco, parceiro muito importante de todos os produtores rurais. E também está conosco o Dr. Mauro Rizardi, professor e pesquisador da Universidade de Passo Fundo, que é o grande especialista na área, que hoje vai nos brindar com uma excelente palestra. Muito obrigado, Dr. Mauro, por poder participar conosco. Muito bem, e agora eu vou, então, introduzir rapidamente a nossa live. A nossa live tem aqui o objetivo de passar para todos os produtores rurais a relevância desse tema de pragas quarentenárias, trazer, sem dúvida nenhuma, informações importantes da cadeia da soja, informações também do ponto de vista do Ministério da Agricultura, desse que é um tema tão relevante, tão importante, e também de poder trazer tecnicamente aí os detalhes de como o produtor pode interagir, como o produtor deve, né, do ponto de vista técnico, realizar aí o menor manejo possível das pragas quarentenárias. E nesse momento, para responder para nós aí o porquê da live, nós vamos passar então para Glauber Silveira, que é o presidente da Câmara Setorial. Glauber, a palavra é sua. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, falando aqui com vocês. Acho que a importância dessa live é realmente a gente discutir, a gente poder apresentar, né, pontos importantes com relação a pragas quarentenárias. Acho que é fundamental deixar claro aqui que o Brasil é um país que tem um grande consumo, mas é também um dos principais exportadores do mundo, seja de soja, de algodão, de milho, e isso é muito importante. Toda vez que a gente abre um mercado, esse mercado ele vem a se somar, né? É claro que a principal prioridade do produtor brasileiro é, sem dúvida, primeiro, no começo era suprir a sua própria demanda, né? Uma agricultura de subsistência, e depois nós passamos para uma agricultura empresarial. Eu acho que isso é fundamental. O Brasil, que era um importador alguns anos atrás, passa a ser um grande exportador, né? Importante para o mundo, importante para todo mundo. E com isso, assim como nós também, o Brasil é um país que importa alguns produtos, toda vez nós também temos as nossas pragas quarentenárias. Então, quando a gente vai importar lá, seja lá o trigo, né? E aqui nós vamos ter o Ministério da Agricultura, o Carlos Goulart, que é nosso especialista aí, um grande amigo, né? Que agora, daqui a pouco, vai estar virando adido, né? Então, vai lá para a China, né? Nós comemoramos, porque com certeza nós vamos ter lá na China alguém do mais alto gabarito. Por outro lado, nós ficamos tristes, né, Fabrício? Porque nós perdemos um articulador importante, uma pessoa, mas sem dúvida para ele, importante para ele, é uma experiência inédita, e para nós também, que vamos ter o acesso à China, né? Então, quando nós importamos o produto também, o Brasil tem suas pragas quarentenárias, o que acontece? Ou seja, para que eu traga aquele produto, para internalize, para que eu importe, esse produto ele tem que vir sem algumas pragas que são consideradas pragas quarentenárias aqui, ou seja, não pode vir lá com semente de alguma coisa, né? Então, isso é muito importante, né? Que isso, ou seja, e o objetivo nós, como produtores, é sem dúvida estar exportando, mandando para fora produtos limpos, da melhor qualidade possível. Então, e essa live, ela tem um objetivo muito importante com isso, que a gente realmente está trazendo orientação, está discutindo, está mostrando todo um trabalho importante para que o Brasil se consolide cada vez mais como um exportador confiável, né? Então, a Câmara Setorial da Soja ela tem esse poder, ela tem o objetivo, né, de conversar com toda a cadeia. E aí a gente, por exemplo, quando você tem um protocolo de um país, seja do Japão, seja da Europa, seja da China, seja de onde for, né,
No caso do milho, o Irã, importador importante. Agora a China abriu o mercado para o milho brasileiro, então você tem lá todo o protocolo e tem lá as pragas quarentenárias que a gente tem que observar. Então, o objetivo é a gente discutir isso tudo e o produtor tem que estar informado. O exportador, quem recebe o grão tem que estar informado. O exportador tem que estar informado do que não pode ter, né? Que aquele produto tem que estar livre de tais e tais, né, contaminantes que venham a ser, por exemplo, tais sementes e assim por diante. Então, essa live ela tem esse objetivo, então eu fico grato que a gente está acontecendo aqui, Fabrício. Então, obrigado, e vai ser uma boa live a todos aqui. Vamos ouvir aí as pessoas que realmente podem contribuir profundamente com esse tema. O Glauber, que faz uma parceria comigo também dentro da Câmara Setorial da Soja. Atualmente, eu também me encontro como ali um consultor dessa Câmara, né, já há algum tempo. E dizer a todos que nos assistem que ali existe também um grupo de trabalho, né, com várias entidades que estão se esmerando também em várias iniciativas importantes, de acordo com os segmentos da cadeia, né, para que não só os produtores, mas cooperativas, revendas, trades, todos tenham aí também uma linha de comunicação e de prevenção, né, para as pragas quarentenárias, como o Glauber bem consolidou aqui na sua fala. E para nós é importante também nós ouvirmos a opinião do Ministério da Agricultura, que sem dúvida nenhuma é quem vai, não só do ponto de vista da regra nacional, né, estabelecer quais são os princípios, né, que norteiam o controle de pragas quarentenárias, mas também é a nossa linha de frente aí com os países ao redor do mundo. E para falar exatamente da importância disso, das pragas quarentenárias, e também como ele enxerga uma live como essa, a importância de uma live como essa na comunicação com os produtores, eu quero ouvir agora o meu amigo Carlos Goulart, diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura. Carlos, obrigado, a palavra é sua. Obrigado Fabrício, obrigado pelas palavras, Glauber. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, transmitindo informação para os produtores e de falar de um assunto que, de fato, para quem é um produtor de soja, ele é um assunto que passa muito longe do contexto, do cenário do dia a dia de um produtor de soja, né? O que é, ou por que eu preciso entender ou preciso saber sobre pragas quarentenárias para a China? Também, muito em função disso, isso não é nenhum pecado dos produtores, é porque a associação, né, a ProSoja dos produtores, é muito focada e muito bem focada na produção do grão no âmbito nacional. Ela não tem um enfoque do comércio internacional. Isso fica muito a cargo dos exportadores. Mas é importante os produtores conhecerem esse componente que é crítico para a exportação do produto que a gente está com a soja hoje, todos os produtores de soja no Brasil, que é a nossa maior produção, em torno de 60% dessa produção toda vai hoje entre 50% e 60%, até às vezes muito mais que isso, para a China. Então, por que é importante o produtor entender isso? Porque às vezes pode ser que a gente se dê de frente com alguns casos, como o que a gente está querendo produzir agora, a um cenário que ele pode contribuir para ter uma produção sustentável e melhorar nossa performance e desempenho de exportação com a China. Então, quando a gente fala de pragas quarentenárias, me permitam, pragas quarentenárias, no termo oficial, significa tanto pragas quanto doenças, tá? Então, quando vocês verem alguém do governo falando de pragas quarentenárias, praga quarentenária, para efeito oficial, é fungo, inseto, planta daninha, vírus, nematóide, no conceito oficial é esse. Todos os países têm, o Glauber falou muito bem, nós temos a nossa lista de preocupação, daquilo que ocorre fora do país, nós temos um trabalho de prevenção para que não entre. Todos os países têm, nosso maior parceiro comercial, a China, também o tem. E a gente tem motivado, isso foi um fruto de um trabalho muito bom do grupo de trabalho dentro da Câmara Setorial da Soja, de trabalhar todos os elos da cadeia, desde o produtor até o armazenador, até os traders, os exportadores, para cada um conhecer o seu papel dentro desse elo e o que ele pode fazer para contribuir para que aquela soja que é produzida lá no campo, 60%, pelo menos 50% dela, provavelmente que vai ser destinada à China, cumpra com os requisitos fitossanitários da China. Por que isso é importante? Um alto nível de conformidade
traz uma melhor performance de comércio de ambiente com o país. Então, por isso que é tão importante esse trabalho que nós desenvolvemos, é tão importante a participação da academia, os pesquisadores entenderam a importância de a gente produzir conteúdos direcionados para os produtores. Ok, sou produtor de soja, produzo soja, 50% de tudo aquilo que a gente produz vai para a China. Não é tudo que vai para a China, mas é 50%. Então, é um volume relevante o suficiente para que o produtor saiba o que ele tem que produzir. Para outras cadeias, para outras cadeias exportadoras, os market shares são muito menores. Eu acho que não tem nenhuma em que você tenha um volume tão grande destinado a um único parceiro. Isso que motiva a gente estar conversando e falando sobre isso. E algumas pragas quarentenárias, aí falando das plantas daninhas, a China observa com muita atenção. Todo mundo lembra dos casos no passado da China encontrando grãos de soja tratados com produto químico e o desastre que isso foi para a relação comercial. Isso foi superado, a gente atingiu nenhum sistema perfeito, sempre podem ocorrer situações nesse processo. A gente só lembra daquele, mas a gente nunca fala das pragas. Como é que o produtor pode, mas eu estou produzindo soja, o que eu olho para a China? Um critério muito importante, como eu falei, são as plantas daninhas, são 13 a 15 plantas daninhas, de maior impacto e importância para que a China não nos notifique. O que acontece se a China começa a detectar carregamentos de soja, de grãos de soja do Brasil, com a presença dessas plantas daninhas? Ela pode, e isso está previsto nos acordos multilaterais, dizer, olha, Brasil, os carregamentos que estou recebendo de você não cumprem com o meu nível de segurança, estão trazendo problemas fitossanitários, colocam em risco a minha agricultura, vou rediscutir os termos dos requisitos. Os requisitos que nós temos que cumprir para certificar, eles oneram a produção. Eles oneram toda a cadeia. Então, essa é a importância dos produtores entenderem de quais são os requisitos que a China exige, serem vigilantes para isso, porque você garante nível de conformidade, você evita que haja uma eventual repactuação dos critérios. Eventual repactuação são mais requisitos, mais custo para o produtor. Esse é a mensagem que a gente precisa passar para o produtor rural, de entender por que é importante saber o que a China exige de conformidade fitossanitária dos carregamentos que ela recebe do Brasil. Maravilha, Carlos, muito obrigado. Sem dúvida, muito esclarecedora a sua fala. E realmente a ProSoja, junto com o resto da cadeia, está se preparando para uma comunicação um pouco melhor, justamente dados os riscos, né, que você bem colocou aí, numa eventual comercialização aí, por exemplo, com um parceiro tão importante que é a China, que você colocou 50%, normalmente era a média, né, mas chegou a bater 70% de exportação. Então, sem dúvida nenhuma, precisa ter uma atenção especial com a lista de pragas quarentenárias chinesa, justamente para a gente fazer as ações de mitigação aí e garantindo, né, que a soja brasileira, aí, como nós sabemos, é a soja mais sustentável do mundo, né, mais nutritiva, tem todos os benefícios aí e que os próprios países importadores reconhecem hoje a qualidade dessa soja. E está conosco aqui também, nesse momento, o nosso presidente da ProSoja Brasil, José Eduardo Cismero. Presidente, obrigado por entrar conosco e eu gostaria de passar a palavra para você fazer aí suas colocações aí, dar uma boa tarde a todos, desejar uma boa live. Caiu o presidente? Derrubou o presidente, Fabrício? Caiu. Paciência, acontece, né? São coisas de fazer as coisas ao vivo, né? Acontece esse tipo de coisa, mas tá jóia. Então. É o trabalhador, rapaz. O presidente está lá na roça trabalhando, é isso aí. Ralando. É isso aí. Tem todo o direito, né? Acontece. Mas muito bem, eu gostaria só de destacar, né, já para encaminhar nossa palestra aí da tarde, do Dr. Mauro, né, agradecer muito a fala do Glauber e do Carlos, dizer que realmente nos próximos meses a nossa intenção é de ter uma comunicação direta com os produtores. Eu vou compartilhar rapidamente aqui um conteúdo que nós vamos começar através das mídias sociais a divulgar a partir de hoje.
Já vou compartilhando aqui, então, esse conteúdo. Vocês estão vendo o conteúdo? Não apareceu? Tá, joia. Maravilha. Então, rapidamente, dizer para vocês que teremos um conteúdo aí de comunicação direta com os produtores, né? Essa mensagem de alerta para ele ficar de olho nas pragas quarentenárias, já que a qualidade da soja que ele exporta, importa, né? Então, daí esse slogan aí, a qualidade da soja que você exporta, importa. É uma parceria, né, da ProSoja Brasil com a BPA, né, Boas Práticas Agrícolas, programa aí da Multinacional Corteva, que tem toda uma expertise em cima dessa área também de boas práticas agrícolas. Então, nós estamos aí, sem dúvida nenhuma, hoje lançando esse conteúdo. Teremos conteúdo... Ué, caiu aqui. Vamos lá, de novo. Vamos ver se vai agora. As nossas peças hoje nas mídias sociais vão já estar disponíveis, né? Instagram, Facebook, onde o produtor vai ter ali esses conteúdos chamando a atenção realmente a importância das pragas. E nós vamos sair com esse conteúdo hoje, sem dúvida nenhuma, que estamos aí na proximidade do plantio da safra, mas retornamos, evidentemente, mais para frente com a dissecação, alertar esse produtor, já que vai ser um momento também muito importante de manejo, né? Que ele vai ter uma atenção toda especial com essas pragas quarentenárias. E devemos ter também aí um conteúdo digital, aí, um e-book, né? Que nós vamos disponibilizar, desenvolvido aí pelos nossos parceiros, né? Pelo Dr. Mauro também, que trará todo o conteúdo, não só do ponto de vista visual dessas pragas quarentenárias, né? A lista da China, as listas de pragas quarentenárias, aquilo que está dentro do Brasil também, mas o conteúdo também de auxílio para esse produtor fazer um bom manejo dessas pragas quarentenárias. Então é isso. Na verdade, são peças publicitárias de uma campanha voltada, focada nos produtores, né, que nós vamos iniciar hoje. Então, deixa eu finalizar aqui a nossa apresentação e retorno agora, então, com o Dr. Mauro Rizardi, que é especialista em matologia. Eu nem sabia, professor, que existia, né? Mas é sério mesmo, matologia é uma ciência, né, muito desenvolvida, né, voltada aí realmente para as ervas daninhas. A palavra é sua, doutor Mauro. Obrigado, Fabrício. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Carlos, o Cláudio, o Zezé, que está, pelo menos a câmera está escrito ali, que está por aí, está tentando entrar novamente. É uma satisfação muito grande poder conversar com profissionais que estão na linha de frente, né, no agronegócio e nesse tema especificamente. Eu, particularmente, fico na academia. Então, a academia, muitas vezes, a gente se preocupa com coisas um pouco diferentes, embora também importantes, mas, às vezes, muito focadas na nossa atividade de fim, que é de formar recursos humanos. E a área de hematologia, por incrível que pareça, ela tem esse nome mesmo, ou é hematologia ou herbologia, para tentar reduzir, ficar plantas daninhas, uma área muito complexa, então fica mais... o pessoal andou reduzindo. Mas, pessoal, assim, o que eu vou tentar trabalhar com vocês? Eu vou fazer minha projeção aqui da minha apresentação, deixa eu ver se eu consigo aqui. E a ideia nossa é tentar dividir com vocês o que nós estamos trabalhando, de certo modo, há algum tempo. Estão visualizando? Não? Vamos ver. Só um minutinho aqui. Aqui vai. Oi? Não, de novo. Estou tentando ver aqui, não está aparecendo a apresentação, só PowerPoint. Não está abrindo a apresentação. Um minutinho aqui, é aquela história, o teste deu certo. Agora vai. Não, agora vai. Agora foi.
Então, a nossa ideia aqui é fazer uma abordagem dentro do que a gente vem fazendo aí já dentro do programa de boas práticas, que seria mais uma ideia de um manejo proativo, de a gente se precaver, de a gente trabalhar já de uma forma mais preventiva com eventuais problemas que possam vir a acontecer, como vocês mesmos, Carlos colocou, o próprio Glauber e o Fabrício colocaram em relação às pragas quarentenárias. Eu atuo na Universidade de Passo Fundo há bastante tempo já, estou há 32 anos trabalhando na universidade, onde lá a gente trabalha bastante com a parte de manejo de plantas daninhas, ou estratégias de controle, e estratégias essas que envolvam diferentes formas de controlar, e não somente a utilização de estratégias químicas, né? E ao longo desse período todo nosso, a gente sempre associa, e eu vou dar uma ênfase inicialmente à minha área em si, né, que é a parte de plantas daninhas, depois a gente vai comentar um pouquinho mais isso, mas a gente sempre dá uma ênfase, poderia ser a parte de doenças, a parte de pragas, com o impacto negativo que esses agentes causam em termos de redução de produtividade das culturas. E eu trago aqui um exemplo da buva, por exemplo, uma das principais plantas daninhas que nós temos aí hoje como problema no Brasil, que podem reduzir a produtividade em torno de 12%, aí uma planta somente por metro quadrado. Então, a gente se preocupa muito no dia a dia da fazenda, da propriedade, é controlar essas plantas para diminuir o impacto negativo, as pragas, as doenças, o impacto negativo que elas podem causar em termos de produtividade. Mas não é só isso. Nós temos algumas situações onde a qualidade do produto colhido ela pode ser impactada pela presença de agentes diferentes, agentes estranhos àquela produção que a gente está obtendo. E uma das premissas básicas do manejo de qualquer praga em si, diferente para a planta daninha, é que nós temos que ter um cuidado com a perpetuação dela, com a multiplicação dela dentro do ambiente e fora do ambiente agrícola também, é o caso da exportação. Então, a qualidade do produto colhido, no momento que a gente colhe um produto com a presença de impurezas, ela pode nos prejudicar sob o ponto de vista lá na própria fazenda, na produção de sementes, da cultura mesmo, que eu posso estar colhendo uma semente de uma planta daninha junto com uma semente de uma cultura, vou estabelecer a cultura e vou gerar um problema posteriormente para mim mesmo, para minha área, que eu vou poder demandar muito mais de cuidados em termos de controle. Da mesma forma, a comercialização interna. Nós já tivemos exemplos no Rio Grande do Sul, há anos atrás, o problema de uma espécie que nós chamamos de balãozinho, Cardiosperma nicacado, que era uma planta que ficava no meio da soja, nós não tínhamos como controlar, e era rica em fibra. Isso desqualificava o farelo de soja produzido a partir daquela produção obtida naquele estado. E também, mais recentemente, né, a grande preocupação que a gente tem no mundo todo, né, é com a qualidade dos produtos que são exportados ou mesmo importados, né, de outros países para nós, de tal forma que a gente possa manter esse padrão de qualidade na produção. Então, o Carlos colocou um pouco dos conceitos iniciais ali de pragas quarentenárias e colocou bem, né, de que pragas quarentenárias não são relacionadas somente a uma praga, na verdade, inclui no conceito hoje pragas mesmo, insetos, doenças, plantas daninhas, nematóides, fungos, ou seja, é um conjunto de organismos, né, inclusive na parte animal também, esse conceito é válido, né, que não está presente no determinado país, ou determinada região, ou mesmo pode estar sob controle, né, e esse organismo ele pode gerar algum tipo de ameaça à agricultura, ou à região em si que a gente está atuando, a área específica que a gente está atuando, como o Carlos colocou anteriormente, né? Então, existem várias definições aí que a gente encontra na literatura, mas talvez essa de baixo aqui são pragas de importância econômica potencial para determinada área em perigo, e ainda não presentes, ou presentes mesmo, mas não amplamente distribuídas, ou seja, elas estão sob controle até certo ponto, né? O controle oficial ou mesmo o controle dos órgãos fiscalizadores regionais ou mesmo nacionais. E aí é importante a gente colocar, para contextualizar o que a gente vai abordar, que praga quarentenária, a gente tem que se preocupar muito com o que entra também.
E nós vamos ver depois, nos próprios e-books que a gente vai distribuir, a listagem de pragas, no caso de plantas daninhas, que são consideradas quarentenárias no Brasil, que é uma lista muito grande, e que nós temos que tomar um cuidado muito grande também no processo de introdução dessas pragas quarentenárias. Então, nós corremos, muitas vezes, um risco de, se nós não cuidarmos a entrada, a gente pode afetar a cadeia produtiva ainda no processo inicial, no processo de disseminação ou introdução de uma nova praga dentro do nosso sistema produtivo. Da mesma forma, e aí cabe muito a dentro da porteira, né, o produtor trabalhar com a perspectiva de não multiplicação dessas eventuais pragas de quarentenárias que possam entrar, ou mesmo algumas pragas que muitas vezes estão ocorrendo no nosso ambiente agrícola, Brasil, mas que são consideradas pragas quarentenárias para países importadores, como é o caso da China. Né? Então, nós podemos ter China, porque foi colocado muito bem, né, com 50% a 60% em termos da nossa exportação é para esse país, mas isso pode ser para qualquer outro país. Então, isso é importante a gente elencar também as exigências de outros países, né, para que a gente possa cada vez mais entregar para o nosso importador aquela soja de qualidade que é a nossa tradição já em termos de produção. Mas a gente sempre tem que ficar alerta e cabe a nós, nessa campanha e nessa parceria aí, tentar fazer justamente esse alerta para os produtores, principalmente, e também até mesmo para os consultores que podem dar suporte e dão esse suporte ao produtor. Então, existe conceitualmente algumas definições de pragas quarentenárias relacionadas à situação específica na qual elas se encontram. Então, por exemplo, nós temos pragas quarentenárias ausentes. Seriam aquelas pragas de importância econômica, potencial para uma área, né? Porém, ela não está presente no território nacional. Então, nós temos, inclusive, algumas pragas que a China considera como quarentenária, que nós consideramos também como quarentenária, e que aparece nas duas listas como não existindo nos países. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar aí com a entrada dela para, eventualmente, não formar também uma situação de multiplicação nas nossas condições. Da mesma forma, nós temos as pragas presentes. Essas seriam pragas de importância econômica potencial para uma área, de perigo, no caso, país, por exemplo, porém, elas não estão amplamente distribuídas e encontram sobre controle oficial. Vou dar um exemplo para vocês. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma praga, uma planta daninha, que era o caruru gigante, né? O Amaranthus palmeri, que foi introduzido no Brasil, né? Não é considerado, nós não tínhamos a presença dele no Brasil, e ele passou a ser controlado inicialmente pelo controle oficial, e hoje ele já não está mais sob esse controle especificamente. Mas é um exemplo de uma praga, de uma semente de planta daninha que foi introduzida no Brasil, embora ela tenha em outros países também, não causaria problema da exportação, mas causa um problema da produção, do sistema de produção, da dificuldade maior de controle, né, que a gente passa a ter no momento que introduz uma planta como essa, e principalmente porque essa, especificamente, foi introduzida já com resistência a herbicidas. Isso onera muito e dificulta muito o processo de controle posteriormente do produtor. E existe também as chamadas pragas quarentenárias regulamentadas. São pragas, então, cuja presença em plantas para plantio influi, né, no uso proposto, ou seja, elas estão aí, por exemplo, mas podem impactar com relação à exportação mesmo, ou seja, com o importador que não tem, a gente possa estar encaminhando, eventualmente, no processo de distribuição ou de comercialização desse grão. É um pouco em cima desses aspectos aí que a gente quer trabalhar com vocês. Só para a gente resumir um pouquinho, nós temos aí listados, se eu não errei na soma, nós temos em torno de 89 espécies daninhas quarentenárias, temos uma outra grande quantidade de doenças, pragas, assim por diante. Tá? E dessas 89 espécies, então, que são aquelas que não existem no Brasil, pelo menos oficialmente, ou que estão ainda relatadas como ocorrendo para nós. Eu consegui a lista da China, a lista que eu consegui tem um pouco menos, tem 36 espécies. Dessas 36 espécies,
nós temos algumas espécies que aparecem lá com quarentenárias, que aparecem espécies bem específicas, e que nós não temos elas aqui. Nós temos alguns gêneros, mas não a espécie. Então, dessas 36, em torno de 25 não há relatos no Brasil, pelo menos da espécie pura, né? Pode ter de um gênero específico, mas não da espécie. Mas, por outro lado, 11 espécies existem relatos de ocorrência no Brasil. E essas 11 espécies eu vou chamar a atenção de vocês para que a gente possa ficar atentos e comece a desenvolver um processo, né, de monitoramento dessas pragas aí, dessas plantas daninhas, para que elas não tomem uma proporção muito grande em termos de ocorrência e dificultem o nosso sistema produtivo no primeiro momento e também a própria questão relacionada à exportação. Uma primeira delas é a cravorana, a losna do campo. Essa é uma planta que começou a ser relatada a sua ocorrência há uns 4, 5 anos, um pouquinho mais, talvez, na região do Paraná, na região dos Campos Gerais do Paraná, e começou hoje a se alastrar de uma velocidade bastante significativa para o sul do Brasil. Então, se nós pegarmos ali da região fria do Paraná, pega ali Ponta Grossa e vai até a metade do Rio Grande do Sul, ela já está com uma ampla disseminação. E é uma sementinha, se vocês observarem, pode comparar em relação ao tamanho da soja, uma semente de tamanho pequeno e que serve para muita gente não percebe, ela pode estar misturada com essa produção. Então, aqui eu coloquei, no caso, a bandeirinha aqui da China, dizendo que, no caso dessa espécie, ela é considerada uma praga quarentenária para eles. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a ela, ficar alertas, mas é uma espécie, assim, que o bom manejo, quando a gente vai ver depois, ele já nos ajuda a controlar. Nós temos ferramentas para trabalhar esse controle, só não podemos deixar ela tomar uma proporção muito grande em termos de ocorrência. Por enquanto, ela é mais localizada nesta região mais sul do estado, pela adaptação dela a essa condição de temperaturas um pouco mais baixas. Nós temos uma outra espécie que é considerada praga quarentenária, e no caso até mesmo do Brasil, ela é considerada uma praga, uma semente que não pode estar misturada junto com o farelo de soja, porque essa sementinha aqui, ela contém elementos tóxicos que podem causar a intoxicação dos animais. Então, é uma planta que também já está mais amplamente distribuída, né? Tem uma cooperativa de Campos Novos que tem uma campanha, inclusive, bem forte para controle dessa espécie, justamente por causa do risco que ela pode causar em termos de fornecer, né, para animais e causar levar esses animais ao óbito. É uma planta bastante vigorosa, entre as folhas largas, tem maior capacidade competitiva e que já está mais amplamente distribuída no Brasil. Uma terceira espécie que nos preocupa, e é mais para a região centro-oeste, embora ela seja uma planta oriunda muito mais da Argentina, mas na região centro-oeste a gente tem observado muito, principalmente nas áreas onde tem o milho safrinha, a presença do sorgo alepense, o capim maçambará. E ele recebe este nome maçambará, uma curiosidade, porque ele foi o primeiro relato da ocorrência dele no Brasil, foi no município de Maçambará, que entrou via animais dos países vizinhos, do sul do Brasil, e acabou sendo introduzido. Mas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina em si, ele não é uma planta mais de beira de estradas, não é de área agrícola, mas a gente tem observado um crescente dele nas áreas, na região centro-oeste, e é uma das espécies que nós temos que ficar bastante alerta em função da perenização, a planta gramínea que pereniza e que já existe em relatos na Argentina dela ser resistente a 3 mecanismos de ação de herbicidas. Então, isso é uma coisa que pode nos dificultar posteriormente o controle. E a outra espécie, assim, que eu diria que está entre que também que é mais para a região também sudeste, centro-oeste, mesmo a região norte, é o capim carrapicho, né? É uma gramínea que tem nas suas inflorescências, né, na sua inflorescência tem essa presença desses espinhos e que são facilmente disseminados de um local para outro através das nossas operações mesmo de colheita, mas também operações no dia a dia da nossa lavoura. Então, a semente mesmo, ela está aqui na letra B, é uma sementinha pequena, mas ela fica nessa estrutura aqui, nesse fruto aqui,
e que, posteriormente, ele acaba sendo disseminado para diferentes locais, e uma semente pequena, difícil de ser separada, ou de ser identificada, melhor dizendo, dentro de uma área de produção de soja. Aqui uma visão geral da planta. Também existem estratégias para controlar, mas que a gente tem que ficar atentos para que não haja essa disseminação. Outra espécie também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que consta na lista de pragas quarentenárias ou de plantas quarentenárias na China, é a Crotalaria spectabilis. Exclusivamente essa está lá. Provavelmente as demais crotalárias já devam ter alguma ocorrência no país. Mas essa crotalária, a gente utiliza ela como cobertura vegetal. Então, a gente tem que tomar cuidado que eu vá produzir ela como cobertura vegetal para proteção do solo, eu não permita que ela se reproduza, que ela se multiplique, que ela produza sementes. E daí eu não vou ter um problema de, eventualmente, sobrar alguma semente dessas misturadas com a cultura da soja, uma semente maior já, muitas vezes mais difícil de separar, né, em relação ao tamanho do grão da soja, às vezes é uma dificuldade maior do beneficiamento em si. E uma outra espécie que também aparece na China, que nós temos no Brasil, é uma do gênero avena, das aveias. Nós cultivamos muito no sul do Brasil aveia branca e aveia preta, essa aveia sativa e aveia estrigosa. Essas não têm problema, essas são comuns, não tem grandes problemas. Mas pode existir no meio dessas plantas, dessas outras aveias, a avena barbata. E essa aveia barbata em si, que é considerada a praga quarentenária da China. No caso da soja, embora eu tenha tirado uma foto da semente ao lado da soja, eu não acredito que ela venha a ser problemas para a soja em função do ciclo dela, que é mais uma planta que ocorre mais no período de inverno. Mas, de qualquer maneira, a adaptação das plantas elas podem ocorrer. Então, se eventualmente aumentar a infestação, a gente pode ter alguns tipos de problemas no futuro. Mas eu me preocuparia mais com as primeiras, aquelas que eu coloquei para vocês ali, como sendo essas que a gente teria que ficar mais atentos. Existem outras espécies que constam na lista da China e que nós temos aqui, mas que não são de ocorrência muito generalizada, muito restrita em algumas áreas. A própria cicuta negra, né, que é uma planta que também produz sementes pequenas que podem se multiplicar. A cuscuta também é uma planta que é uma planta parasita que se multiplica por pedaços de planta, né? Oxalis também não é por semente. Então, no caso da cuscuta e azedinha, principalmente a azedinha, dificilmente poderia ter algum tipo de problema, porque ela não tem produção de semente, se multiplica mais vegetativamente. Mas está dentro daquela listagem apresentada pela China. E essas duas outras espécies aqui que constam como ocorrendo no Brasil, que eu tive até dificuldades de conseguir imagens delas, de recorrer a outras estratégias para a gente conseguir pegar imagens para chamar a atenção. Então, não são problemas dentro dessas onças, nós teríamos aquelas primeiras 5 lá, porque nós talvez tenhamos que nos alertar um pouco mais em termos de cuidado. O que nós devemos fazer? Olha, o que nós devemos pensar ao longo do tempo aí? O primeiro princípio que eu acho que a gente tem que trabalhar é da proatividade, da prevenção. E o manejo de plantas daninhas, ele leva em consideração 3 princípios básicos. É o não deixar entrar a semente. Se a semente entrou na área, não deixar ela emergir. E se emergir, não deixar ela produzir semente, ou se reproduzir. Então, toda e qualquer estratégia de manejo que a gente vai posicionar para o agricultor, ela deve levar em consideração essas 3 premissas. Isso é independente de ser pragas quarentenárias ou não. Faz parte do manejo integrado de plantas daninhas. Então, em termos de práticas que a gente deve buscar para tentar impedir a entrada de novas, impedir a própria disseminação, o primeiro ponto é legislativo, ou seja, respeitar as normas governamentais de pragas quarentenárias. Então, existe toda uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, eu trouxe a de 2018, ela foi atualizada recentemente, né, que tem o objetivo básico, né, de criar mecanismos para evitar a entrada de pragas exóticas e também impedir a sua disseminação ao longo do tempo. Só que, muitas vezes, nós também temos que incluir dentro do processo as práticas preventivas. E aí nós temos um comprometimento que a gente tem que assumir como técnicos, como pesquisadores,
como produtores. Nós não podemos semear plantas daninhas. Nós temos que semear a semente da cultura. E aí passa por uma outra questão de legislação, de exigências, de padrão de qualidade da semente produzida ou das mudas produzidas em si. Nós não podemos levar uma semente para o campo aí, num representado aqui no cavalo de pirata, onde você tem aqui uma semente de planta daninha misturada aqui com um cavalo de Troia, aí, né, com uma sementinha de planta daninha misturada com uma semente de uma cultura. Lá no processo de introdução da cultura, nem estou falando lá na exportação. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, na última safra, 2022, ele tinha cerca de 45% da semente que era de soja, que era semeada, era semente fiscalizada ou certificada. Os outros 55% eram sementes próprias, o doutor guarda a sua semente e planta ela, ou produz sua própria semente, ou mesmo sementes sem procedência, chamadas de sementes piratas. Ou seja, 55%, a maior parte. Se vocês olharem aqui nessa imagem, tem uma sementinha de soja e uma sementinha de caruru do lado, na mesma proporção, lado a lado. Então, essas sementes, com certeza, se eu não faço um bom controle na minha semente, eu vou estar introduzindo ela nos meus campos, nas minhas lavouras, e vou estar multiplicando ao longo do tempo. Outra estratégia preventiva é nós cuidarmos com o maquinário. E aqui eu trouxe uma postagem do site do Instagram, onde a gente recebe, talvez por eu trabalhar na área, eu estou recebendo quase que diariamente a seguinte mensagem: preciso de máquinas para colher soja, safra 2023. Né? E aí coloca os valores, coloca o local, né, para usar essa máquina. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Qual é o problema? É que nós não temos, por prática, usar uma estratégia que é da limpeza dos equipamentos. Então, no momento em que a gente sai circulando com o colhedor de um lado para o outro, nós podemos estar disseminando plantas daninhas. E vocês podem observar nesta imagem aqui, onde eu desenhei a soja, uma parte sem plantas daninhas e uma parte com grande presença de plantas. Por que isso? Disseminado pela colhedora. Então, é importante fazer essa prática preventiva, limpar equipamento, principalmente quando a gente escolhe uma área com alta infestação e vai para uma outra área, onde a gente acaba disseminando isso de um local para outro. Da mesma forma como os cuidados dentro desse processo de maquinário, nós também temos que ter os cuidados, isso é prevenção, isso são boas práticas, para evitar a dispersão da semente. Ou seja, no momento que eu tenho uma área onde eu não cultivo, ou uma área próxima à rodovia, essa semente, essa planta que está próxima à rodovia, ou numa área não cultivada, ela pode produzir semente, e essa semente ela pode ser levada para dentro da área agrícola. E aí começa todo o processo de disseminação. Então, isso é uma estratégia preventiva extremamente importante. Da mesma forma, a gente tem que cuidar com o trânsito de animais. Então, nós temos de animais ou de dejetos de animais. Vocês estão vendo aqui um monte de adubo orgânico e tudo em volta aqui cheio de capim-pé de galinha. Como é que entrou isso? Provavelmente sementes presentes nesse dejeto mal trabalhado, mal curtido, e é um problema depois de introdução dentro da lavoura. Da mesma forma, o trânsito de animais dentro da lavoura. Os animais são agentes disseminadores de plantas daninhas, são agentes que passam o trato digestivo, quebra a dormência e acelera o processo de germinação. Então, são cuidados aí que a gente também tem que trabalhar. E, além disso, nós temos a questão das estratégias de controle. Né? Nós estamos agora começando ou chegando novamente próximo ao período de semeadura da soja, onde cada vez mais o manejo de plantas daninhas tem que ser pensado desde o início. Então, a realização de uma dessecação bem feita para a semeadura, evitando aquelas plantas que estão na área, que elas venham a sobrar e produzir semente dentro da soja, né? Além de nos permitir a eliminação da vegetação, ela nos permite também fazer com que a cultura seja estabelecida no limpo, sem a presença da competição. Isso vai refletir na maior produtividade e, por consequência, também na menor presença de plantas daninhas futuras, na medida que a cultura se estabeleça no limpo, cubra o solo
diminui a presença de luz e, por consequência, reduz a germinação da planta daninha. Além disso, nós temos que colocar a questão de boas práticas no conceito de uso de herbicidas. Nós temos que escolher as estratégias químicas de uma maneira mais planejada, de tal forma que a gente tire ao máximo do herbicida em si, combinando ele adequadamente, mas, acima de tudo, usando a dose recomendada e, sempre que possível, quando a planta daninha apresenta maior sensibilidade. Aí a eficiência de controle aumenta. Quando é que isso acontece? Plantas jovens. Então, é um alerta também que a gente quer chamar a atenção de vocês. Além desse aspecto, nós temos outras estratégias de controle e que hoje, cada vez mais, nós estamos nos preocupando. Que a gente faça um planejamento de herbicidas, rotacionando herbicidas com um mecanismo de ação diferente. Vou dar um exemplo para vocês de uma dessas espécies que eu coloquei, a cravorana. A cravorana, nós temos uma dificuldade muito grande de falta de herbicidas para controle da planta daninha dentro da cultura da soja. Ou seja, é difícil ter herbicidas seletivos para controlar a planta daninha eficientemente dentro da soja, né? Por quê? Porque ela é tolerante ao herbicida glifosato. Por outro lado, eu tenho herbicidas pré-emergentes que podem ser utilizados. Então, aí eu tenho que trabalhar com assistência técnica, com consultoria, para ele me possibilitar eu planejar o controle de tal forma que eu elimine esta planta antes de que ela venha produzir semente. E depois a gente vai comentar, na hora que produzir semente é mais difícil de controlar. Eu tenho que trabalhar antes. Então, tem que eliminar a presença dela no campo. Então, a adoção de práticas, rotação de culturas, associação de herbicidas, pré-emergentes, rotacionando mecanização, é um dos desafios aí que nós temos que cada vez mais implementar no dia a dia da propriedade, no dia a dia do produtor. No processo já, se, por exemplo, sobrou a planta daninha na área, ela produziu semente, aí é mais difícil de eu me livrar desta planta dentro do sistema. Por quê? Porque a maioria das espécies daninhas tem uma característica, que é de adaptação. Elas tendem a produzir semente e liberar semente antes da maturação da colheita. Então, em algumas situações, eu posso ter essa vantagem. Mas, às vezes, eu antecipando a colheita com uma dessecação, muitas vezes eu vou estar colhendo também essa semente de planta daninha presente na área. Então, o que nós devemos cuidar na operação de colheita? Redobrar os cuidados na colheita. E também no próprio beneficiamento do grão colhido. Né? Quando for possível, tiver alta infestação, fazer um processo de limpeza ou de pré-limpeza. Principalmente quando houver falhas no controle durante o desenvolvimento. Então, acompanhar esse processo. Existem outras práticas, como o uso do hogging ou da catação, mas é um método muito restrito em função das áreas que nós temos, da dificuldade que é. Mas nós já tivemos anos atrás, tinha uma planta chamada feijão miúdo, que a gente tinha que era uma planta nociva proibida, não podia estar no meio da produção de semente. O produtor de semente fazia esse processo de catação nas áreas de produção de semente. Mas é um método muito restrito e muito difícil de se fazer. Também melhor você investir lá no controle na fase inicial do que chegar lá no final e com a presença da planta. E quando tiver a presença da planta, ficar atento para tentar colher separadamente, ou pelo menos colher essa parte, não misturar com aquela área onde tenha uma situação de área limpa, ou de grão limpo. Então, é trabalhar um pouquinho mais nesse processo aí de controle no processo de colheita. Eu não diria fazer uma segregação, mas, se for o caso, até segregar isso, né, e deixar essa produção mais suja para um outro destino, para uma outra finalidade. E um outro ponto importantíssimo para a gente finalizar a ponto das estratégias é nós pensarmos no manejo pós-colheita. Aí é da área agrícola mesmo. Né? Ou seja, ainda não, ainda vamos pensar na segregação, como eu estava falando antes para vocês. Segregar o produto, né, da planta daninha, eliminar o processo na pré-limpeza, algum processo assim que a gente possa complementar. E aqui sim, agora, focado no manejo pós-colheita, ou seja, no controle da planta daninha após a colheita da soja. Ou mesmo, no caso de milho, pensando pós-colheita de milho, eliminar aquela vegetação que sobra da cultura anterior. Vocês, principalmente o pessoal do Centro-Oeste, parte do Sudeste, parte do Sul, trabalham com a sucessão
soja, milho. Então, eu vou ter que limpar essa área, muitas vezes no pós-colheita de milho. Muitas vezes tem dificuldade da umidade, mas muitas vezes eu tenho possibilidade de trabalhar isso. Qual é a grande vantagem desse manejo pós-colheita? É evitar a disseminação e o aumento da infestação de plantas daninhas ao longo do tempo, além de me permitir corrigir falhas no controle, eventualmente plantas que sobram na área da cultura anterior e que eu posso eliminar elas antes de estabelecer novamente a soja lá no mês de setembro, outubro ou mesmo novembro, dependendo da região do Brasil. Tá? Além disso, me possibilita eu trabalhar com herbicidas que me ajudem na diminuição do banco de sementes. Então, vejam que a gente tem várias possibilidades aí que a gente tem de integrar, além do controle químico, outras estratégias preventivas para que a gente possa diminuir o risco e entregar para o nosso importador uma semente de soja como essa da FOP, ou seja, uma qualidade que é praxe nossa em termos de produção, mas cada vez mais primando por essa qualidade. E eu sempre digo assim, que não será repetindo as mesmas atitudes e práticas que nós teremos resultados diferentes. Para essa questão de pragas quarentenárias, de manejo de resistência, de multiplicação de plantas daninhas ou de pragas, a proatividade será fundamental, diversificando o manejo, diversificando a biologia e diversificando quimicamente. E isso tudo a gente pode resumir na adoção das boas práticas agrícolas no nosso dia a dia. Então, em linhas gerais, para ficar no nosso tempo, era isso que a gente tinha preparado, né? Eu me coloco à disposição aí na universidade, na própria UPR, que é um site aí que a gente tem, ou mesmo agora, durante a nossa live, ainda para tentar esclarecer algumas questões a mais aí que eventualmente a gente não tenha abordado. Devolvo para ti, Fabrício. Obrigado por essa palestra. Está me ouvindo agora? Maravilha, doutor Mauro, parabéns, excelente palestra. Sem dúvida você trouxe aí os esclarecimentos, né, a miúde aí, realmente, do que são as pragas quarentenárias, mas também o que são também as boas práticas agrícolas como medidas para mitigar a ocorrência dessas pragas. E eu, aqui, né, como coordenador aqui dos trabalhos, eu pergunto aqui, né, dando às vezes aqui aos nossos amigos, ao Carlos e ao Glauber, se eles gostariam de fazer alguma pergunta ao doutor Mauro. Fabrício, eu gostaria primeiro de parabenizar, gostei muito da apresentação, realmente foi um mundo perfeito, né? A gente pôde entender bastante, eu acho que ficou bem claro a importância, principalmente do manejo da cultura, né? E eu só queria pedir para o professor complementar, assim, não sei se pode me responder, com relação àquelas pragas, eu vi ali, por exemplo, que você tem algumas sementes, né, que são muito... Tem umas que têm o mesmo tamanho, pode até ter o mesmo peso que a própria semente de soja, né, e de outras culturas. Mas, no caso de algumas ali, eu vi que tem uma diferença muito grande. E, independente disso, eu queria perguntar, por exemplo, se tem... nesses equipamentos, se o senhor tem acompanhado, visto, no caso, os equipamentos de limpeza, pré-limpeza, limpeza, e mesmo as mesas de gravidade, né, utilizada, por exemplo, no caso para semente e tudo mais, e se elas têm a capacidade, por exemplo, de limpeza. Porque uma coisa é você controlar a lavoura, mas a gente sabe que, como disse você ali, interessante, né? Quando a gente usava lá Scepter Scorpion, né, do tempo ainda, do Scepter, só do tempo lá do FT, né, do FT Estrela, da DOCO, né, a gente usava trifluorina, Scepter Scorpion, uma maravilha, né? Mudou, isso aí já não tem mais, a gente não usa, né, o Imazapyr e outras coisas mais que a gente usava antes, né? Aí isso realmente tinha alguns herbicidas que tinham um fator interessante, né, no solo, né, de controle, né, e hoje a gente quase não vê isso, né? Então eu queria saber assim, então de uma certa forma acaba sobrando alguma coisa, né? Acaba sobrando e vindo para o armazém. E daí a gente tem essa questão da pré-limpeza, da pós-limpeza, né? E também depois ainda tem uma outra coisa que acho que é importante, que só queria frisar, que é aquela coisa da adição de impureza, né? Então tem aquela coisa, o cara limpa, né?
ou mesmo a empresa limpa, a trade limpa, o armazém limpa, o cerealista limpa, a cooperativa limpa, ou mesmo o produtor exportador limpa. Aí depois, na hora de fazer a expedição, tá zero impureza. Não, eu tenho até 1% e começa a adicionar a impureza. E aí tá jogando essas benditas pragas quarentenárias. Então, é muito importante olhar isso, né? Que muitas vezes esse 1% vai custar caro. Aí, no caso da adição, quando você... Dependendo daquilo que você for... Uma coisa é você adicionar palha de soja, casquinha de soja, isso aí, né? Que se for limpo, é tranquilo, né? Não tem problema nenhum. É importante olhar para que você está usando. Então, a minha pergunta seria isso. No caso dos equipamentos, o senhor tem acompanhado se eles realmente têm uma eficiência, como é que é a eficiência disso? Bom, ótima pergunta. Existem situações aí que a gente colocou o tamanho das sementes para realmente chamar a atenção, né, dessas diferenças em si. Então, existem ciclos diferentes. Então, parte dessas sementes, elas nem vão junto com a colhedora. Elas são liberadas pelo saca-palha, no processo de colheita, ou trilha-retrilha, são liberadas, partes são disseminadas na própria planta. A questão daquela que vai para o grão, existem equipamentos para separar, seja método de peneiras, de mesa de gravidade, só que nem todo o grão passa por isso, né? Quando é grão, muitas vezes, para comércio direto, ele não passa por esse processo. O produtor coloca lá, muitas vezes, um caminhão lá e entrega para um cerealista, e o cerealista, muitas vezes, está próximo de uma ferrovia e já larga direto no vagão e, quando vê, está lá no navio. Então, esse é o problema maior. Então, a gente tem que envolver realmente todos os elos da cadeia, né, para isso. Uma questão que a gente, às vezes, quando é pouca infestação, assim, não é grandes problemas, mas muitas vezes você tem altas infestações, começa a sobra mais sementes, daí o pouco que sobra pode atrapalhar o processo. No caso específico da aveia, aquela aveia na batata, aquela é mais difícil separar, aquela eu não consigo, porque ela é muito parecida com a semente da própria aveia, quando ela ocorre. Mas se for no meio da soja, eu consigo ainda separar esse processo de beneficiamento no pós-colheita. Mas um ponto a mais que você colocou, que eu acho fundamental, é a questão do banco de sementes no solo. Acho que o agricultor tem que ficar cada vez mais alerta a isso. Uma vez nós usávamos herbicidas de solo, hoje dificilmente a gente está usando, estamos retomando esses conceitos. Mas é importante a gente não deixar esse banco de sementes aumentar muito, porque daí a gente perde o controle, não só da planta, nem mas do processo produtivo como um todo. Eu também tenho aqui uma colocação, né, que chegou para mim aqui uma pergunta. Primeiro, uma consideração, né, em relação a salvar semente, não é uma prática ilícita, né? O Brasil, a sua legislação permite salvar semente, mas aí, doutor Mauro, aí vem realmente a pergunta aqui, né? Que estratégia, então, nós devemos adotar no caso de semente salva, né? Já que seria uma via aí realmente de entrada, né, de ervas daninhas aí, né? Que estratégia deveriam ser adotadas nesse caso aí? Só para te colocar, Fabrício, quando eu falei de semente salva, é um processo normal e um direito que o produtor tem. Mas eu diria assim, ó, que a gente teria, dentro do que você me perguntou, nós tivemos um congresso de plantas daninhas recentemente, em Rio Verde, e eu fui convidado para uma palestra justamente para tratar desse tema, não de pragas quarentenárias, mas de boas práticas. E eu coloquei uma questão relacionada à nossa legislação de sementes. Então, o fato de ser semente salva ou de ser semente certificada não nos dá uma garantia de 100% de ausência de sementes, porque a própria legislação permite que eu tenha um número X de sementes de algumas espécies. Eu acho que o que nós devemos fazer é a conscientização do produtor para que ele procure cada vez mais primar pela qualidade da sua semente. Primeiro argumento, para ele garantir produtividade, para ele ganhar com isso. E aí ele, ao mesmo tempo, nós eliminarmos, dificultarmos essa disseminação. Mas eu me preocupo muito assim, com alguns produtores que salvam a semente, mas não têm uma estrutura, por exemplo, que o Glauber perguntou, de classificação, de mesa de gravidade. Eles passam uma peneira, basicamente, ali, umas situações. Aqueles que têm uma estrutura boa, perfeito, vai entregar uma semente tão boa quanto uma semente certificada.
mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Então, eu acho que é mais de conscientização daquele produtor que vai salvar a tua semente, para pensar em salvar ela, do ponto de vista de qualidade sanitária, no contexto todo, não só de impurezas, no caso, né, de sementes e plantas daninhas, mas também da questão fitossanitária como um todo. Mais uma consideração nessa mesma esteira, né? Nós temos a semente salva, que pode, né, não é nada ilegal, mas existe ali um risco, como você bem destacou, né? Não só na salva, mas na própria certificada. E nós temos um outro ponto que você trouxe aí, que nem estava no nosso radar realmente, que é em relação aos animais, né? O pastejo. E nós sabemos que hoje a integração lavoura-pecuária é uma realidade, né? E uma tendência até para frente, né? Então, nos dois casos, professor, me corrija se eu estiver errado, mas não tem muita solução para isso, né? Eu vou ter que fazer realmente o manejo com herbicida na área, né? Ou haveria outra estratégia nesse caso? Eu acho que dá para conciliar algumas coisas. Por exemplo, eu vejo a pecuária e a integração lavoura-pecuária como um futuro imenso. Acho que vai crescer muito e é realmente uma prática que a gente tem que estimular. Mas a gente também tem que estimular o manejo, o pastejo, numa área onde não tem a semente. Então, a questão aí de diferimento, da pastagem, a questão da gente trabalhar um pouco isso. Porque um dos principais agentes de disseminação são os animais. Vou dar um exemplo para vocês de uma planta que recentemente foi introduzida no Brasil, que é o caduru roxo, o Amaranthus híbricos, da Argentina, resistente a 2 mecanismos de ação de herbicida. E ele foi disseminado por boa parte do Brasil já via animais. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse manejo? Então, quando eu tenho um animal que vai pastejar numa área onde tem a presença de uma semente de uma planta daninha, tenta deixar ele 24 horas é suficiente, isolado, para ele eliminar aquele trato digestivo, para depois ir para outra área limpa. Porque senão eu vou espalhando isso e cada vez mais vai ficar mais custo mais alto e com uma dificuldade maior de a gente solucionar o problema. Então, tem um trabalho da Embrapa, de Bagé, que quantificou essa disseminação por parte de bovinos desse caruru. E assim, ó, porque o que acontece? Passa no trato digestivo, quebra a dormência e nasce 100%. A forma como ela consegue disseminar é muito eficiente. Eu queria aqui, então, já caminhar para o final. Passo para o Glauber, para suas considerações finais, Glauber. Obrigado, Fabrício. Não, só quero agradecer, né? Realmente sempre a parceria com o Ministério da Agricultura, o Carlos, como eu disse, já sempre pronto aí para contribuir, cobrando da gente, mas sempre de forma correta para que a gente possa evoluir toda a cadeia, né? Eu sempre gostei muito da atitude ali do Ministério, que nunca, sempre a cobrança é para todo mundo, né? Não é só o produtor que é vilão, não. Acho que todo mundo tem que fazer sua parte, seu trabalho, isso é muito positivo. Parabéns aí, professor, que eu realmente gostei muito. Você tem, acho que realmente uma experiência, uma visão muito interessante aí, e que realmente a gente tem que estar disseminando tudo isso, né? Acho que a gente tem um trabalho enorme pela frente para cada vez mais melhorar, porque a tecnologia vem aí, por outro lado, vai deixando algumas coisas que vão precisando ser resgatadas, né? Tem hora que a gente tem que voltar para a escola, aprender de novo. Então, muito obrigado aí, parabéns a todos. Parabéns aí, Fabrício, também, para a ProSoja Brasil, pela condução disso tudo. E passo também para o Carlos, para suas considerações finais, Carlos. Obrigado, Fabrício. Parabenizar também a palestra e o material informativo do professor. Isso é que é importante, levar conhecimento de fácil absorção para o produtor, de fácil linguagem, que ele entenda, reconheça e consiga entender. Porque planta daninha, né, é bom a gente sempre lembrar de que nem todas estão presentes em todos os campos de produção. Então, o produtor rural tem que entender quais são aquelas que, essas aqui eu tenho uma dificuldade maior, essas aqui não são um problema para mim, e é muito importante a gente levar esse conhecimento, tá? Isso é uma iniciativa extraordinária. Eu espero que a gente consiga cada vez mais continuar com essa transmissão de informação, levar o conhecimento para o produtor e ele ia começar a assimilar. Ele já faz manejo de plantas daninhas, né? Então, assim, não é algo muito fora, aliás, não é nem fora do escopo dele.
mas começar a olhar que, olha, essas plantas daninhas aqui eu tenho e eu preciso manejar elas para não dar problema no futuro. Nosso convite e o seu conteúdo que você trouxe também foi muito importante para todos que nos assistiram, sem dúvida nenhuma. Passo também para o nosso amigo, Dr. Mauro Rizardi, para suas palavras finais. Bom, Fabrício, eu só agradecer a oportunidade e dizer que é uma satisfação muito poder colaborar com vocês aí. A gente tem circulado com esse projeto de boas práticas desde 2016 em todo o Brasil. Particularmente agora, eu estou em Lagoa da Confusão, né, fazendo um trabalho de divulgação justamente disso que o Carlos colocou, de conscientizar. Né? E eu digo assim, isso é um trabalho de formiguinha. Né? Mas se eu convencer 2, 3 dos produtores que me ouvem, eu já me sinto satisfeito, porque esses 2, 3 vão ser multiplicadores. E aí a gente começa a evoluir dentro do conceito de boas práticas, mas, acima de tudo, de integrar práticas para solucionar o nosso problema na frente. Eu acho que essa iniciativa da ProSoja, para mim, já tem um efeito positivo, que a gente ouve mais pessoas falando do problema, e quando a gente começa a ouvir mais pessoas falar, a gente também começa a obter resultados cada vez mais positivos. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, doutor Mauro, parabéns pela excelente palestra. Agradeço a todos que estão nos assistindo até agora. E, sem dúvida nenhuma, o conteúdo que nós trouxemos aqui, conteúdo informativo, que o objetivo final é, sem dúvida nenhuma, levar o produtor a adotar as boas práticas, né? E o controle dessas ervas daninhas, né? Não só as quarentenárias, como as demais, né? Vai ser uma consequência aí, né? É um objetivo, é algo que a gente vai perseguir realmente. Lembrar a todos que esse conteúdo vai ficar disponível, então, no site da ProSoja Brasil, e nós vamos retornar também ao longo da safra, passando mais informações a respeito da importância das pragas quarentenárias e das boas práticas agrícolas com todos os produtores, engenheiros agrônomos, técnicos e demais parceiros aí da cadeia. Então, agradeço a todos, um abraço e nos vemos na próxima live.